Sabe, normalmente quando a gente olha para um relatório financeiro de uma grande empresa, tem uma expectativa clara ali, uma matemática meio que direta. É tipo olhar para o painel de um carro na estrada, sabe? Uhum, sim. Se o ponteiro da velocidade sobe, o carro está indo mais rápido e consumindo mais combustível. No mundo corporativo, se entra muito mais dinheiro no caixa das operações principais, o lucro no final do mês tem que ser maior. É o que a intuição diz pra gente. Essa é a lógica clássica dos negócios, né? A gente busca essa causalidade direta porque é reconfortante ver uma linha reta entre o esforço de vendas, o salto na receita e a recompensa lá na última linha do balanço. Mas aí a gente abre as recém-publicadas demonstrações contábeis do primeiro trimestre de 2026 do Banco do Brasil. Estamos com esses dados fresquinhos, de março de 2026. E, de repente, aquele painel do carro parece que enlouqueceu. Nossa, totalmente. Estamos olhando para um cenário que é um verdadeiro paradoxo contábil. Então, a nossa missão na imersão de hoje é pegar esse material gigante e, são mais de 150 páginas de tabelas complexas, jargão regulatório e traduzir tudo isso numa história clara. E é super importante fazer isso. Afinal, a gente está falando de impressionantes 2,6 trilhões de reais em ativos totais consolidados. Os números de uma instituição desse tamanho são reflexo direto da economia real, né? Exato. É o que está acontecendo nas ruas. Sem dúvida. Um balanço dessa magnitude é, basicamente, um termômetro macroeconômico do país inteiro. Fiquei muito atenta a esses detalhes. E aqui vai o grande mistério logo de cara para quem acompanha a nossa análise. O banco gerou muito mais dinheiro com a atividade principal dele, a intermediação financeira, agora neste primeiro trimestre do que no mesmo período do ano passado. Muito mais dinheiro mesmo. Mas o lucro líquido despencou pela metade. Como isso é sequer possível numa operação desse tamanho? Pois é, parece estranho, mas vamos focar estritamente nos fatos relatados no documento para entender essa mecânica. Se a gente olhar o balanço consolidado, as receitas da intermediação financeira bateram 75 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2026. 75 bilhões? Isso, é um volume massivo. E, no mesmo período do ano passado, em 2025, foram 61,9 bilhões. A máquina de fazer dinheiro acelerou muito. Acelerou demais. Mas aí logo abaixo a gente vê que o lucro líquido caiu de 6,77 bilhões lá em 2025 para cerca de 3,09 bilhões agora. Uma queda drástica. Muito drástica. E aí eu trago uma lógica bem cotidiana. Imagina uma padaria de bairro. Se essa padaria vende 20% a mais de bolos este ano em comparação com o ano passado, a dona espera colocar mais dinheiro no bolso, né? Sim, a receita subiu. Por que a lógica da padaria não se aplicou ao banco aqui? Onde foi parar todo esse dinheiro a mais que entrou? Bom, a analogia da padaria é muito boa para ilustrar essa frustração, mas a mecânica de um banco é bem diferente porque o produto principal dele é o próprio dinheiro. O balanço mostra que a resposta está nas chamadas despesas da intermediação financeira. Tá. E o que aconteceu com elas? Elas saltaram de 38 bilhões no ano passado para mais de 50 bilhões de reais agora. Ou seja, custou muito mais caro fazer a engrenagem girar. Exatamente. O custo para o banco captar recursos no mercado subiu de 14 para 23,3 bilhões. Mas olha, o grande contrapeso, o que realmente puxou o freio de mão do lucro, foi uma linha bem específica. Qual? A provisão para perdas associadas ao risco de crédito, a famosa PCL. O dinheiro não evaporou, sabe? Não sumiu por má gestão. Quase 16,8 bilhões de reais foram separados, tirados do lucro imediato, só neste trimestre. Caramba! 16,8 bilhões guardados em 3 meses. Sim, para você ter uma ideia, no ano passado, nesse mesmo período, era 11,4 bilhões. É um salto de mais de 5 bilhões trancados num cofre de segurança. Então, voltando para a padaria. A padaria vendeu mais bolo, mas o preço da farinha disparou que seria o custo de captação. E a dona da padaria percebeu que o bairro está em crise, então ela trancou o dinheiro das vendas num cofre porque acha que os clientes do fiado não vão pagar. Certíssima essa leitura.
O banco pisou no freio do lucro para construir um muro contra a inadimplência futura. A prioridade virou proteger o balanço, não distribuir lucro. E isso levanta uma questão gigantesca. Quão forte é essa tempestade que a instituição está prevendo para precisar de um muro tão alto? Porque, reservar quase 17 bilhões, baseando-se em previsões, levanta sobrancelhas. Com certeza. Como o banco calcula que um calote vai acontecer antes do cliente deixar de pagar a parcela? A matemática regulatória por trás disso é densa, mas obedece a uma lógica estrita. O documento explica uma metodologia de 3 estágios para classificar o risco da carteira inteira. 3 estágios, tá. Não é adivinhação, é estatística. O estágio 1 é a normalidade. Clientes pagando em dia ou com atrasos pequenos de até 30 ou 60 dias. O famoso céu de brigadeiro, né? Tudo conforme o contrato. Isso. Mas aí, o farol amarelo acende e algumas operações vão para o estágio 2. É o aumento significativo de risco. Atrasos maiores ou piora financeira do cliente. Entendi. E o terceiro? O estágio 3 são os ativos já problemáticos. Mais de 90 dias de atraso, falência, recuperação judicial. O cliente já deu sinais de que não vai honrar a dívida. Tá, eu entendo provisionar quem já está no estágio 3, quem já quebrou. Mas o relatório fala abertamente sobre usar modelos macroeconômicos para a carteira inteira, né? Previsão de PIB, Selic, taxa de câmbio. Sim, eles usam tudo isso. Reservar 17 bilhões usando o modelo econométrico não seria um excesso de pessimismo? É como cancelar uma festa enorme no quintal só porque um aplicativo avisou que tem 30% de chance de chuva. Eu entendo o espanto, mas no sistema financeiro isso não é pessimismo. É gestão de sobrevivência pura. O banco usa o conceito de forward-looking, uma visão totalmente prospectiva. Eles não esperam a chuva molhar os convidados, então? De jeito nenhum. A regulação obriga a olhar para 3 parâmetros fundamentais: a probabilidade de descumprimento, que é a PD, a perda dado o descumprimento, a LGD, e a EAD, a exposição no momento de descumprimento. Tá, vamos desembalar essa sopa de letrinhas para quem nos ouve, porque isso é o núcleo da coisa. A PD, a probabilidade de descumprimento, é basicamente o se vai dar errado, certo? A chance do cliente não pagar. Exato. Se o cliente está no estágio 1, o modelo tenta prever a chance de calote nos próximos 12 meses. Se já escorregou para o estágio 2, o risco é para a vida toda do contrato. E aí entra a LGD, que responde a, se der errado, qual o tamanho real do buraco. Porque nem todo calote significa que o dinheiro sumiu. O cliente não paga, mas deixou um carro de garantia. Um produtor rural deixou um trator alienado. Perfeito. O banco vai lá, toma o trator e vende num leilão. A LGD calcula o que realmente vai ser perdido, descontando o custo jurídico e a depreciação do trator. E a EAD projeta o tamanho exato da dívida, com os juros na hora do calote. Fica muito claro. Então, quando eles colocam variáveis como inflação alta ou juros que não caem na planilha, essa matemática grita. Não é uma escolha opcional da diretoria pisar no freio, é uma regra inegociável. Sim, é para proteger o patrimônio. Se os dados projetam que o custo das empresas vai subir, a inadimplência sobe por gravidade. E a escala disso é monumental, viu? Imagino. O montante total de perdas esperadas acumuladas chega a 104 bilhões de reais. É um colchão colossal construído ao longo do tempo. 104 bilhões. E isso me obriga a perguntar, quem é que está pegando esse dinheiro todo emprestado? Porque o relatório fala numa carteira de crédito bruta de 1,23 trilhão de reais. É um número absurdo, com 12 zeros. O que compõe essa carteira trilionária na prática? Olhando para a nota explicativa número 1, que detalha o DNA da instituição, a gente vê que não é um banco focado só em grandes fusões. Não, de forma alguma. A nota 1 é super reveladora. Com 217 anos, não é um banco comercial comum. É uma sociedade de economia mista, controlada pelo governo federal, tem mandatos legais e históricos profundos da Lei 4.595, de 64. Ele tem o dever de orientar o crédito, né? Sim, além de ser agente do Tesouro, o mandato principal é difundir o crédito na economia real. E isso salta aos olhos. A nota fala muito do agronegócio, das micro e pequenas empresas, do MEI, e não é só o grande exportador de soja. Eles financiam a semente, o silo, a modernização da máquina. A cadeia inteira.
E tem também os programas de política pública, tipo o Proger e o Proex. A capilaridade deles é impressionante. Eles têm operações nos Estados Unidos, na Argentina, mas o grande volume está no varejo pulverizado e no agro brasileiro. E aqui entra um debate fascinante. Sendo um banco de economia mista, com obrigação legal de atuar no desenvolvimento, dá para pensar que eles são forçados a assumir riscos que um banco 100% privado ignoraria. Isso explicaria aquela provisão imensa de 17 bilhões. Bom, se a gente se ater aos fatos da regulação, não é que eles assumem maus riscos de propósito. É cumprir o mandato estatutário de chegar onde outros acham caro demais operar. Capilaridade. Isso. É financiar a pequena propriedade rural, estar em milhares de municípios que nem têm outra agência física, e operar nesses setores específicos traz volatilidades inerentes. Faz todo sentido. Financiar o agronegócio em escala nacional significa lidar com coisas que nenhuma planilha da Faria Lima controla. Ninguém prevê o dia exato de uma seca no centro-oeste ou uma enchente no sul. O risco climático entra no risco de crédito. Precisamente. Por isso o modelo de provisão tem que ser tão robusto. E tem uma camada extra de complexidade aí. O banco atende essas demandas públicas, mas também joga as regras do mercado. Eles estão no novo mercado da B3, negociam nos Estados Unidos. É um equilíbrio bem delicado. Muito. Eles captam dinheiro no mercado aberto, precisam entregar retorno aos acionistas, mas não podem negligenciar a lei. Esse aumento das provisões é o amortecedor dessa dinâmica. Tá níquimo. Operar mais de 1 trilhão em setores tão vulneráveis exige armadura pesada. Mas, se a provisão é para o calote direto, como o banco se defende dos maremotos invisíveis? As moedas sobem, as taxas descem. A armadura para flutuação de mercado está na nota explicativa número 11 sobre instrumentos financeiros derivativos. São bilhões alocados em swaps, opções e operações a termo, o que o mercado chama de hedge. Hedge é proteção, tipo um seguro contra incêndio, certo? Como funciona na prática? Pense num contrato de swap como uma assinatura de um guarda-chuva ultra-resistente. Imagina que o banco captou bilhões em dólares lá fora, mas emprestou em reais aqui dentro. Se o dólar disparar, a dívida explode. Exatamente, o valor em reais não cobre mais. Para evitar isso, eles compram um swap, pagam uma taxinha regular enquanto o tempo tá bom, mas no segundo que a tempestade cambial bate e o dólar dispara, o contrato é ativado e a outra parte cobra a diferença. Neutraliza o prejuízo. Isso. O balanço mostra que eles atrelam esses derivativos diretamente às posições para garantir que o choque seja contido. Bom, isso resolve o cenário tradicional. Mas uma das coisas que me deixou mais surpreso nesse documento são as diretrizes inéditas para o futuro. As resoluções recentes do Conselho Monetário Nacional, o CNN. Esse é um dos pontos mais revolucionários, sem dúvida. É uma mudança de paradigma estrutural na contabilidade bancária. A nota cita a resolução CMN 5185. A partir deste ano de 2026, eles são obrigados a divulgar relatórios financeiros de sustentabilidade. E não é só marketing verde, né? Não, de jeito nenhum, faz parte das demonstrações auditadas. E a resolução 5252 vai além, exigindo critérios para ativos e passivos de sustentabilidade já em 2027. E os reguladores não pararam no verde. O texto cita a resolução 5281, criando regras para ativos virtuais, os criptoativos, também para 2027. O negócio está expandindo rápido. Dá para pensar que o banco tem aquele cofre tradicional com dinheiro em espécie e contratos. Mas agora o Banco Central está forçando eles a construir um cofre verde para risco climático e um cofre digital para as criptos. A complexidade ficou inimaginável. Essa imagem dos múltiplos cofres é perfeita e responde por que o Banco Central exige isso. Os riscos mudaram. Um evento climático extremo aniquila uma safra inteira. E o que era risco ambiental hoje vira calote amanhã. Exato. A regulação percebeu que separar sustentabilidade de risco financeiro é uma ilusão. O balanço agora é uma bússola, não só um retrovisor. A contabilidade de 2026 está precificando realidades que eram ignoradas há 5 anos. O mundo ficou exponencialmente mais complexo, a planilha ganhou colunas novas. Para amarrar os fios da nossa análise de hoje,
O que a gente desvendou aqui foi um gigante lidando com a incerteza. Sim, sendo bem calculista. 35 bilhões em receitas, mas decidiram de forma consciente e embasada em modelos matemáticos impiedosos não acelerar em direção ao lucro recorde. Eles optaram por reportar cerca de 3 bilhões de lucro, porque aquela visão forward-looking mostrou que era inegociável proteger 16,8 bilhões de reais. Para blindar a carteira de crédito. Isso. A sobrevivência num cenário incerto vale muito mais do que a manchete efêmera de lucro alto. E isso nos deixa com um pensamento final para quem mergulhou nesses dados com a gente. Se uma instituição que sobreviveu 217 anos a impérios, ditaduras e hiperinflações está disposta a sacrificar lucros no curto prazo para se proteger contra calotes estatísticos, e enquanto isso trabalha para registrar ativos virtuais e métricas climáticas. O que isso nos diz sobre a década altamente volátil em que a gente acabou de entrar? Será que em breve os balanços vão medir coisas que a gente nem considera como dinheiro hoje? É uma provocação incrível para se pensar. Fica essa reflexão profunda sobre o futuro do valor. Muito obrigado pela companhia neste mergulho nos dados e continuem questionando o que está por trás dos números ao seu redor.